a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando aí a palhinha dos músicos, vamos cantar um corinho bonito para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, quero externar a minha gratidão a Deus nesta tarde, por bênçãos. Se bem que poderíamos ouvir tudo bonito, né, os louvores, parabenizar o repertório, os irmãos, a temática, ou seguindo a temática da adoração. Eu quero externar a minha gratidão a Deus, ao nosso querido pastor, nesta tarde, poder participar deste simpósio de doutrinas bíblicas, que é um trabalho já emblemático, um trabalho que já se massificou em todo o estado de Pernambuco. E hoje aqui, agradeço a Deus ao lado do nosso amigo, pastor Manassés, amigo, irmão, e já há 10 anos, graças a Deus, que nós temos esta amizade, e fico feliz de estar aqui cooperando com o servo de Deus, rever os nossos companheiros presbíteros, presbítero Jordão, os demais são amigos nossos, e esta bonita igreja aqui na área 31, Casa Amarela, e congregações afins. Estou vendo alguns irmãos se abanando para fazer jus ao tema de hoje, né? Que é adorar na diversidade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Seguindo o estilo antigo, adorar debaixo das árvores. Eu sou matuto da roça, e meus primeiros anos de fé foi dentro de um sítio, uma congregação bem pequena, à noite sem energia elétrica, a luz do candeeiro. Quando eu vi agora, eu me lembrei, glória a Deus, dos 30 anos atrás. Glória a Deus. A gente sabe que tem essas inconveniências neste período, meus amados irmãos, mas estamos adorando ao Senhor. Glória a Deus. Eu não tenho a menor dúvida de que desde sábado à noite o Senhor tem falado aos corações, tem balançado assim o crente para que sensibilize em relação ao que é a verdadeira adoração. É um simpósio, é claro que tem um momento estático de glorificarmos, mas o mais importante de explicar a palavra de Deus. Nesta edição 2023, um tema que não poderia ser diferente, irmãos, a adoração. Acho que é um tema tão bom da gente falar, de nós ouvirmos, e diga-se de passagem que duas grandes missões Deus conferiu à igreja aqui na terra, uma na centralidade vertical, que é exatamente a adoração, e a outra na horizontal, que é a grande comissão, a evangelização. Então só existimos na terra por conta da grande comissão na horizontalidade e por conta da adoração. Glória a Deus. Então estamos tratando de um tema, glória a Deus, relacionado à nossa grande responsabilidade aqui na terra. Durante todos estes dias a gente tem visto assim basicamente um personagem, ainda que seja recheado por outros, mas um personagem para que nós destaquemos com relação ao tema do dia, nesta feita, adorando na adversidade. E quando a gente está falando de adversidade, está falando de infortúnio, está falando de
está passando no momento de dor, eita, parece que a nossa oração é mais gostosa, parece que o nosso louvor, aleluia, flui com mais perfeição. É bom, glória a Deus. E embora não seja fácil adorar na universidade, não é fácil. Leitura básica que eu quero ler convosco, irmão, inclusive está aqui o versículo-chave, mas eu peço para que vocês abram a Bíblia, além do texto base, que é o texto de Abacuque. Eu gostaria de ler o livro de Jó, capítulo de número 1, capítulo 1 e o versículo 20 e 21, inclusive onde está o versículo-chave, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: então Jó se levantou. Isso aqui é depois dele receber as informações, parecia lá no jogral, né? Deus permitiu que acontecesse as catástrofes, as adversidades, só um escapava. E vinha um: olha, Jó, aconteceu isso, isso e isso, só eu escapei para ter traseira nova. Daqui a pouco entrava outro, parecia um jogral, uma recitação. E depois do relato de catástrofes, Satanás, escute bem, por favor. Satanás que estava esperando Jó blasfemar, que Satanás nutriu uma expectativa com relação à postura de Jó, que tinha desafiado a Deus, dizendo: do jeito que ele está, é bom servir, toca nele, tira tudo dele, e tu vais ver que ele não vai blasfemar, murmurar de ti na tua face. Você já sabe o teor do discurso. E depois do relato das catástrofes sucessivas, capítulo 1, versículo 20, está dito assim: então Jó se levantou e raspou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou na terra e adorou. Glória a Deus. Satanás pensava que era uma atitude de desequilíbrio, e disse, eu vou parafrasear, glória a Deus: para este mundo eu vim sem nada, e dele também sem nada sairei. Deus é Deus porque me deu, Deus é Deus porque tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém, meus queridos irmãos? Aleluia. Queridos, eu não vou seguir à risca o termo escriturista, tradição, que eu sei que os irmãos já leram, mas eu gostaria só de ler convosco a introdução, para a gente já entrar no conteúdo, glória a Deus. Depois que nós contarmos até 3, eu quero que todos bonitamente venham ler. Aqui, para acompanhar o passado horário. Vamos lá? 1, 2, 3. A adoração verdadeira, ela independe de situações, está centrada em Deus. Ele é o motivo do nosso adorar, a razão do nosso louvor. Essa experiência vivida por aqueles que têm clara, é para ver todos juntos, de quem ele é. Vamos continuar lendo. Com fora, pois olha a coisa linda. A poesia da harpa cristã nos diz: quantos hinos e profundas orações foram ouvidas nos céus, oriundas de servos e servas de Deus em momento de grande aflição. E a declaração dos 3 fiéis adoradores seja nossa também: o Deus a quem servimos pode nos livrar, mas se não livrar, você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Os irmãos aí estão escutando bem, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos preparar o nosso coração para continuar adorando ao Senhor. Queridos, vocês perceberam que o personagem em foco deste estudo é o patriarca Jó. E eu gostaria de fotografar
o antes e depois, é a linguagem dos adolescentes na era da informática, né? Antes e depois da vida de Jó, para que a gente possa compreender. Eu já sei que vocês sabem, mas o servo de Deus Jó era um homem fora do sério. Primeiro, ele era um grande homem de negócio, todos sabem disso. Jó era um fazendeiro próspero, sim ou não? Você vai somar, ele tinha mais de 10.000 animais, vacas, cabras e bodes, jumentas. Depois eu explico por que não jumentos, glória ao nome de Jesus, camelos. Então era um fazendeiro próspero. Em segundo lugar, ele era um empresário bem-sucedido. E aí sim, por isso ele tinha 500 jumentas, e não jumento, glória a Deus. Agora há pouco, a gente tem notícia de que o Portugal está investindo em queijo de leite de jumenta, porque descobriram agora que o queijo do leite da jumenta é N vezes mais nutritivo do que o leite de vaca. Aleluia. 2018 para cá, um grupo de empresários chineses está investindo aqui perto, Rio Grande do Norte, um grande investimento para produzir leite de jumenta, porque descobriram a riqueza e a propriedade que há no leite de jumenta, ao ponto de eles estão com um projeto de produzir queijo, 1 quilo baratinho, dá R$3.000, 1 quilo de queijo de leite de jumenta, glória a Deus. Para vocês terem uma ideia, Jó já sabia disso. Jó era um empresário e Jó tinha uma fábrica, glória a Deus, de leite, 500 jumentas para produzir leite, manteiga, queijo. Jó tinha uma queijaria de primeira linha, glória ao nome do Senhor Jesus. E aí vocês vão entender porque é que ele tinha 500 camelos. Carros daquela época eram os camelos para transportar por todo o Oriente queijo, manteiga, leite. O que fazia Jó ser um empresário, glória a Deus, profícuo, um empresário, glória a Deus, notável. Mas além de um fazendeiro próspero, além de um empresário bem-sucedido, ele era comerciante multinacional. Por isso que ele tinha os camelos, como eu já citei. E em quarto lugar, para não ser um prolixo, além disso, Jó era um grande gestor de pessoas, porque Jó tinha, aleluia, diz o texto bíblico do capítulo 1, 2, muitíssima gente a seu serviço. Estamos falando de um homem notável, que se existisse nos dias de hoje, ele estava estampado na revista Forbes, a revista mais importante de negócio, de economia do mundo, glória a Deus. Se não existisse hoje, pois ele ia aparecer no canal de televisão para trazer palestras motivacionais sobre empreendedorismo. Ele seria um coach de empreendedorismo, glória ao nome do Senhor. Era um homem rico, ele faria inveja. Recentemente a gente tem notícia de que saiu agora em 2023, Jeff Bezos, que é o maior homem mais rico do mundo. Jó causaria inveja desse americano, porque era um homem rico, próspero, aleluia, esbanjava riqueza, aleluia. Jó era pessoalmente um homem, ele tinha lá suas vaidades. Jó tomava banho de leite de jumento, ou você nunca viu isso na Bíblia? No capítulo de número 29, Jó diz: quem dera eu ser como fui nos dias antigos, quando eu lavava os meus pés no leite, glória a Deus. Quem fazia isso era Cleópatra e os reis nobres que tomavam banho de leite de cabra, de leite de jumenta. Jó era rico e tinha lá as suas vaidades, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que você vá construindo a compreensão deste homem. Além disso, irmão, Jó era um homem que na família era um homem próspero, abençoado, bem casado, 10 filhos, tudo que um casal queria naquele tempo era ter filhos. Jó não tinha um, não tinha dois, Jó tinha 10 filhos prósperos, filhos unidos. O texto nos sugere a pensar que eles estavam comemorando o aniversário do mais velho, porque estavam todos juntos no dia que aconteceu aquela calamidade. Moralmente dispensa comentário, porque se você ler o capítulo 31, você vai ver o perfil que lá desmorado daquele homem, glória ao nome de Jesus. Basta só lhe dizer, socialmente é um homem nobre. Ele mesmo dá testemunho de que quando ele chegava no lugar, os mortos abriam
posição social. Glória ao nome do Senhor. Simplesmente para provar que ele era um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Porque Satanás havia dito que ele só era adorador porque Deus o cobriu de riquezas. Ele só era adorador porque ele tinha 500 tratores da Max Ferguson. Se fosse no dia de hoje, ele tinha 500 juntas de bois. Era trator para produzir na atividade de tração com as suas propriedades. Imagina você, aleluia, não sei se alguém tem aqui 500 tratores na sua empresa. Jó tinha 500 juntas de bois e Satanás disse: é por isso que ele te adora. Toca nele, toca em tudo e tu vais ver que ele blasfema na tua face. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, e quando a gente estuda esse tema, adorando na adversidade, a gente olha para o nosso irmão Jó, aleluia, porque conforme a lição vai mostrar em 3 pontos. Primeiro ponto, adorando Deus nas crises familiares. Segundo, vai mostrar adorando a Deus nas perdas. E terceiro, graças a Deus, um cântico na adversidade. Vamos observar aqui o primeiro ponto da lição, diz: adorando a Deus nas crises familiares. Queridos, é uma tarde talvez cansativa, depois do almoço, seguidos dias de simpósio, mas permita que o Espírito Santo nesta tarde fale com você. Eu sei que aqui eu posso estar me dirigindo a pais aflitos, a filhos frustrados, a mulheres oprimidas, a esposos decepcionados, aleluia. Mas Deus quer que você seja e que eu sejamos juntos adoradores da estirpe do patriarca Jó. Jó, que, como eu disse, tinha esbanjava todos esses benefícios, irmão. De repente, olha, porque a Bíblia diz aqui nesse ponto que o autor colocou, glória a Deus, uma das áreas mais atacadas por Satanás para impedir a nossa adoração é a vida familiar. Se você concorda, diga amém. Satanás sabe da importância que é a família. Então, meus amados irmãos, uma das primeiras catástrofes que Satanás causou na vida do patriarca Jó foi na família. Imagina você, eu tenho certeza que aqui tem mãe que perdeu um filho. Talvez eu me dirija aqui a alguém que durante esse ano pandêmico, esses anos pandêmicos, tenha perdido um membro da família. Hoje o pastor já fez oração por famílias enlutadas. É muito difícil. Mãe, eu que já perdi membro da família, perdi um irmão, talvez eu fale sobre ele, com 15 anos, vítima de câncer. Eu sei o que é perder um ente querido. Parece que se encurva a nossa visão, falta o chão. Mas Jó nos ensina, meus amados irmãos, estes versículos que eu lhes li, foi depois que ele perdeu não um filho. Jó enfrentou um dia lutuoso de 10 filhos. Os 10 filhos morreram no único dia, e o texto nos força a pensar no dia do aniversário do mais velho. Meu querido irmão, eu não sei, talvez tenha alguém aqui que está passando um problema na família, talvez tenha alguém aqui que está enfrentando momentos difíceis, até jovens e adolescentes, quem sabe. Não permita que o diabo venha descido, glória ao nome do Senhor, mesmo quando a seta do inimigo, a aprovação de Deus caia na tua família. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que é difícil. No dia 26, se me falha a memória, agora de dezembro, certamente vocês viram, passou na reportagem, 2 meninas vinham caminhando ali em Cajueiro Seco e elas tinham vindo foi dar chapinha no cabelo, e parece que era para o Natal ou para o propósito de novo, e no caminhão apertado, o caminhão bateu numa delas e cai, e o caminhão passa por cima da cabeça de uma daquelas meninas. E ela era filha de uma irmã lá de Cajueiro 2. As duas eram filhas de uma só, da mesma mulher. E, meus amados irmãos, aquela mãe, na verdade ela nem era da nossa igreja, mas ela participa com frequência da consagração. E por todo o ano de 2022, nos escute por favor, ela começando a visitar o seu coração ali em Cajueiro 2, a dirigente dizia:
entristeceu naquele momento, sem saber o que dizer. De repente Deus dá uma palavra àquela irmã, e ela diz assim: minha irmã, se a senhora não estivesse se preparando todo este ano 2022, a senhora não teria coragem de suportar perder uma das suas filhas. Esse é o propósito. Mas mesmo assim ela ficou triste, e quando agora na ceia, obrigado irmão, na ceia de 2021, agora a ceia do mês de janeiro, eu estive na congregação, e aquela mulher me chamou, e ela me procurou e disse: eu continuo adorando, agora eu entendo tudo, eu estou de pé, glória ao nome do Senhor Jesus. É muito fácil adorar quando a coisa está fluindo bem. É muito fácil adorar, irmão, quando nada dá errado. A geladeira está cheia. Aleluia. Todas as coisas contribuem para o bem da gente. É muito bom adorar. Todos os filhos da igreja, o marido empregado, ó coisa boa. Quero ver adorar quando você se acorda de manhã e não sabe para onde ir para procurar o pão para os seus filhos. Aleluia. Quando o sofá está furado, a geladeira, aleluia, vazia, e chega uma festa e você não sabe nem com que dinheiro vai fazer a farda, e alguém tem que fazer uma vaquinha para comprar fardamento para você. Mas nesse momento que a gente chega na igreja, aleluia, e eu sei que tem gente aqui assim. Ai, irmão, sério, se o senhor soubesse como é que está na minha situação, como é que está na minha vida. Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu o seu status, Jó perdeu o seu posicionamento, mas ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, irmão, adorar a Deus na diversidade. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que o autor diz aqui quando fala, na verdade, adorando na diversidade. Ele fala de Davi, adorando nas tragédias. Se vocês conhecem a história de Davi, que não culpou a Deus pela situação, buscou socorro divino, glória a Deus. Ele se resignou com a solução divina, pois ele orou pela filha, embora que ele aqui fosse culpado, indiferentemente de Jó, mas ele teve culpa pela menina estar doente, e ele orou, jejuou, e Deus não respondeu, porque Deus não é obrigado a responder. Ele é Deus porque dá, ele é Deus que dói, irmão. Tem momento que Deus dá, e quando o crente, quando está nesse momento que Deus dá, pelo amor de Deus, pastores estão para cantar um, e ele pergunta: eu posso cantar outro? Glória a Deus. Ele quer cantar 2, né? Glória a Deus. É muito bom, irmão. Só a mão de Deus abrindo. Aí tem momento que Deus deixa de dar, já fica mais difícil. Aleluia. Quando Deus dá, glória a Deus, aleluia, todo mundo quer estar na igreja, aí Deus tranca um pouco uma torneira e Deus deixa de dar. Aí tem pessoas que já mudam de comportamento. E tem um momento mais difícil, é que quando Deus começa a tirar. Aleluia. Qual é o momento que você está? Qual é o momento que você está? Diga para você mesmo. Resmungue aí com a sua alma. Você está no momento em que Deus está dando alguma coisa? Você está vivendo um momento que Deus deixou de dar alguma coisa? Ou você está vivendo um momento que Deus está tirando alguma coisa? Aleluia. Vamos sentir esse confronto pela palavra de Deus. Qualquer que seja o momento, Deus quer ser adorado. Glória a Deus. Aí Ele está dando as coisas. Aleluia. Vem para o culto agradecer. Agradece. Aleluia. Seja uma alma agradecida. Veja as coisas que Ele já deu, e não só olhando para aquilo que está faltando. Seja agradecido. Se Ele parou de dar, continua orando. E se Ele está tirando, essa é a hora difícil. Mas essa é a hora que Ele está lá no céu, que talvez você esteja em jogo como Jó. Tem
Aleluia. O ponto 2 diz que a adoração precede milagres na família. Não é a reclamação. Não é a reclamação. Não é dar um show. A cara feia parece como suco de vinagre. Não. Tem que cuidar na prova. Aí ele fica com a cara feia. Né? Eu não estou dizendo isso agora não porque eu sou pastor, porque eu estava recebendo uma comunicação da minha irmã. Eu tenho 9 irmãos. Um está na glória, mas está vivo, né? Jesus está acordado. E um período, quem é do interior, quem sabe, quem tem 9 irmãs, 8 filhos, 7 filhos, sabe o que é que eu estou falando? Lá dos anos 80. Olha, e menino do interior, quando dá 11 horas, ele está falando, mãe, meu comer. É ou não é? Agora não, né? Aí, meu irmão, eu me lembro que minha mãe, meu pai abandonou a família. E minha mãe, com 9 filhos para criar. E a minha irmã me lembrava isso outro dia. Aí veio um pequeno, não quero isso não. Aí eu, desculpa, mas não quero essa cebola não. Ela me lembrou isso. Que eu abria a minha boca para murmurar. Aí tinha uns pratinhos fundos, irmão, de plástico, vocês lembram? Tigelinha assim. Lembra? Sabe o que dava? Aí se você não quer não, feijão chile, vocês sabem o que é, né? Água e sal. Aí eu peguei, me dá o de Josia, me dá o de Sandra, me dá o de Janete, enchi o meu comer, levantei a minha mão, aleluia, e agradeci a Deus. Eles ficaram com raiva e com fome, e eu fui deitar com a barriga cheia. Jovem, tem momento que seu pai vai lhe dar tudo o que você quer, e tem momento que é prova, sofra com ele. Sofra com ele. Porque nem um pai fica satisfeito, nem um filho que pede uma coisa ele não pode dar. Tem filho que é rebelde, obediente, fica com raiva. Eu queria o smartphone, o iPhone 14. Mas você pode comprar, vai sofrer com ele, vai chorar com ele. Porque Deus opera milagre na família. E eu me dirijo aqui a você, jovem, está vendo minha jovem aqui triste, decepcionado, frustrado, parece que as coisas não dão certo para você. Quem sabe um rapaz, uma moça com uma decepção amorosa, já estava tudo planejado casar e não deu certo. Talvez aqui alguém estudou e bota currículo, parece que a porta está fechada. Eu trago uma notícia de Deus para você, continue adorando a Deus. Deixa eu te contar uma coisa, glória a Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não quero ser presunçoso, mas quando eu tinha a idade de vocês, eu era, não vou dizer o melhor, o mais dedicado, mas eu era um dos mais dedicados jovens da igreja. Estava de dentro, ajudando o pastor, ajudando o presbítero, nessa congregação que não tinha energia elétrica. Era no sítio que eu falo, o sítio do Perdido, eu morava, tive lá recentemente para relembrar 30 anos atrás. Não tinha cama porque eu dormia debaixo de uma mesa, num pedaço de papelão. Não tinha roupa para ir para a igreja. A roupa que eu ia para a igreja era a roupa que eu ia para a escola. E meus amigos puxavam e perguntavam, é a farda, é? Mas eu era o jovem mais animado daquela congregação, glória ao nome de Jesus. Quero ver quem chegar primeiro que eu no culto, glória a Deus. Aleluia. Eu era tão dedicado que um dia o meu dirigente de outra congregação, duas congregações, uma acoplada, disse, Sérgio, hoje no momento mais difícil da minha vida, o presbítero disse assim, vai ser o encerramento da festa da mocidade, você vai ser o pregador. É para ficar contente ou triste? Contente ou triste? Porque não era com você, porque eu estava sem sapato.
Ele estava para passar, eu estava esperando que alguém mandasse, eu ia de percada, de conta, você não sabe o que é isso não. Que chuta, sabe não. Aí mamãe, e agora? Eu disse, eu vou orar. A senhora ora de um lado, eu oro do outro. Irmão, eu comecei a orar. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E Deus não deu resposta. Mas eu estava adorando, glória a Deus. Durante a semana que era para ir na congregação pequena, eu estava lá com a minha sandália, com a minha xereta, glória a Deus. Mas eu queria um sapato, a minha oração era, Jesus manda um sapato. Olha, irmãos, a bênção de Deus é do tamanho da tua necessidade. Adora. Aí quando chegou no sábado de dia, eu disse, é hoje ou é hoje? Eu morava nesse sítio e meu pai trabalhava numa empresa chamada Oliveira Maciel, uma construtora. E eu vou para lá, para o papai. 8 quilômetros de distância, eu fui, não tinha como ir, fui de pé, fui a pé. Orando por aquele caminho, mais ou menos 8, 9 horas do dia. Quando eu chego, a casa ficava uma equipe de casa, grupo de casa da Vila Praia, e tinha lá um lugar onde eu fazia oração, que era uma lancha, eu estava coberto, eu ficava lá orando. Quando eu vou, faltava mais ou menos 100 metros para eu chegar na casa do papai, onde meu pai trabalhava, lá vai eu, o menino do grupo da mocidade que prestava um sapato. Aí eu vi uma senhora que ela me parou assim, uma velha nicho. Eu disse, tem dinheiro. Ela disse, ô meu filho, você é filho de seu Jeremias, velho? Sou, parece demais. Ô meu filho, você sabe carregar areia? Eu disse, eu nasci para carregar areia. Disse que eu carrego areia, glória a Deus. Eu imaginei o que, irmão? Dinheiro, para o sapato. Ela disse, olha, você tem que carregar 20 carros de areia. Não era uma distância, quando ela estava lá para a praia, eu não senti. Menino, mas eu trabalhei com muito ano, cantarolando aquele caminho da praia até em cima da casa da veranista, carregando areia, aleluia. Quando terminou, eu espalhei, aleluia. E aí eu disse, dona fulana, não lembro mais o nome dela. Aí ela disse, sim. Aí eu disse, eu terminei. Aí a gente escuta aquela palavra que o Luiz não gosta de ouvir. Eu gosto de ser boa. Deus te abençoe, meu filho. Eu não sei nem se eu disse amém. Aí eu saí triste. Ela falou, ô menino. Eu digo, dinheiro. Senhora, você gosta de chachá? Você não sabe o que é chachá, não? Confeitinho que tinha uma cabeça de gato, irmão, amarrado de um lado só. Aí eu disse, eu gosto. Tem aqui, meu filho, 2 quilos de chachá pra você. Oh, meu Deus do céu. O menino que quer sapato oferece chachá. Aí eu peguei aquele 2 quilos de chachá e saí triste. Esse Deus é tremendo. Glória a Deus. Aí ela me parece que era um negócio ensaiado. Eu acho que era Deus que tinha ensinado a ela. Ela gritou de novo, ô menino. Agora não é mais não. Aí ela perguntou, você calça quanto? E eu disse assim, agora ela não pega mais não. Eu disse, olha, eu calço 40, agora de 38 a 42 dá. Ela fez, não, meu filho,
lugares, adorando a Deus nas perdas. É muito fácil dar um culto de ação de graça. É o culto mais fácil de dar. É o culto mais fácil da gente marcar. É o culto de ação de graça. Porque é por aquilo que a gente já recebeu. Aleluia! Adorar não é que é errado, não. Me entenda, por favor, viu? Quem está devendo deve pagar mesmo. Mas é muito bom, é muito fácil. Porque a gente vai adorar por aquilo que a gente já recebeu. Mas adorar na perda, meu irmão, não é brincadeira não. Estamos falando aqui de Jó. Aleluia. Uma adoração que supera o prognóstico de Satanás. Satanás disse, ele vai murmurar, ele vai reclamar, ele não vai aguentar não. 10 filhos. Aleluia. Os bens, olha irmão, é tão sério. Você pensa que o diabo tem poder, não, tem força. Que força, irmão? Força tem mais taça. O diabo tem poder que você nem imagina. Porque está dito, os servos de Jó não entenderam, disseram assim: olha, Jó, caiu fogo do céu, fogo de Deus. Que fogo de Deus o quê? Não foi Satanás que criou um desequilíbrio clínico lá em cima e caiu fogo direto nas ovelhas de Jó. Tem acontecimento trágico na sua família que é Satanás para ver se você deixa de ser crente, para ver se você murmura, para ver se você reclama. Satanás cria expectativas dos nossos sofrimentos. Agora deixa de ser crente. Agora vai entregar a comissão. Agora ele vai sair do coral de jovem. Agora ele vai falar com o coordenador para ficar só no cantinho. Jó frustrou o prognóstico de Satanás. Eu disse, ó, as 3 áreas que Deus tocou em vulnerabilidade de Jó. Primeiro, família, 10 filhos. Meu Deus do céu. Jó tinha uma espécie, irmãos, não sei se era câncer de pele, talvez uma eczema, chamada eczema anular, dermatite, seborréia, sei lá o quê, do pé à coroa da cabeça. Ele mesmo diz que exalava mau cheiro. Você sabe o que é que Jó se deitava na cinza? Porque as cinzas tinham poder antisséptico. Ele se deitava na cinza para ver se sarava as suas chagas. Meu Deus. Tem alguém doente lá, irmão? Eu fiquei tão feliz essa semana. Lá tem um porteiro chamado cantor. Ele é cantor e era um dos porteiros do situação. E começou um problema na perna, cortou um dedo, cortou um pé. E eles foram visitar o irmão Isaías. Aí quando eu chego lá, eu penso em encontrar um homem triste, que a perna foi apontada. Quando eu chego lá, a primeira coisa que ele disse, uma perna, botou tudo a perna em cima da cadeira e dizendo: eu estou contente, coordenador, eu estou feliz, glória a Deus. Misericórdia, mano. E eu quero cantar um hino. No mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Por todo o grupo dos cantores, lá no grupo dos cantores. Percebe a diferença? Aleluia. E Satanás começou a nutrir expectativa, um prognóstico de Jó, na verdade, blasfemaria contra Deus. Não somente, queridos, o prognóstico de Satanás, mas também a adoração supera a visão humana. Porque a própria mulher diz: tu ainda vai ser crente, amaldiçoa teu Deus e morre. Mulher, ó, quantas mulheres tem aqui? Levanta a mão. Ô, glória. As casadas, levanta a mão as casadas. Muito bem, irmãos. Vocês não sabem o papel que vocês têm na hora de uma crise dentro da família. Quando o marido está desempregado, vocês não imaginam como um homem se sente quando foge das suas mãos o poder de suprir a necessidade da sua família. Mexe com o seu ego, com a sua masculinidade. Ele se sente incapaz, impotente. Se não tiver cuidado, esse homem se mata. E é aí o papel das verdadeiras esposas e adoradoras de chegar perto: não, meu filho, estamos juntos. Está desempregado, eu vou fazer picolé para a gente vender. Vamos comprar, meu filho, uma dúzia de água para você vender no sinal. Deus
10 filhos e ficou desequilibrada emocionalmente e tinha razão, não dava fé. A mulher perdeu o seu status. Pensa uma coisa para a mulher gostar, é status social. Todas mulheres e homens, né? O próprio Jó, eu já falei aqui, tinha lá suas vaidades positivas. Quando a mulher perdeu o seu poder de estratificação social, aquela mulher se viu, irmão, uma volta negativa de 360 graus, já não poderia ser chamada a primeira dama do Oriente. Ela olhou para dentro de casa, dá um pedaço de ouro em cima se coçando com telha em cima das cinzas, os filhos só na lembrança, os escravos, os servos, os empregados desapareceram todos. Aí ela pergunta para Jó: tu ainda vai reter a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Olha o adorador. Mulher, está falando com as coisas. Porventura só receberemos as coisas boas de Deus e não acontecerá alguma coisa adversa. O mal aí, o mal não é o mal moral, mas o mal catastrófico ou probatório. Todos nós somos vítimas de algum mal, seja do diabo, seja circunstancial, ou seja mal provocado por Deus para nos testar, para que a gente contrarie o prognóstico de Satanás. E aí teve um momento que Jó começou a olhar para a sepultura. Você vai encontrar isso. Ele olhou e viu a sepultura e ele disse: mas se eu disser que ali é minha casa, onde é que está a minha esperança? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Oh, glória, aleluia. E aí ele brada: eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho certeza que o seu Redentor está vivo. Você está chorando, mas ele vive. Você está fraco, mas ele é forte. As portas estão fechadas, mas ele tem a chave que abre qualquer porta. O menino está rebelde, mas ele pode entrar lá e controlar a situação do menino. O filho pode estar na cachaça, o marido pode estar desviado. Ainda neste carnaval, o Senhor pode tocar no coração dele e ele pode se entregar para Jesus. Pode ou não pode? Pode. Um ciclo de oração, uma festa de ciclo de oração fora da área, e eu sentei ao lado do coordenador, companheiro, e ele disse assim: pastor, tá vendo aquela mulher? Eu olhei uma mulher simples, mas a gente vê logo na cara. As mulheres de oração, a gente olha pra cara dela, percebe logo, né? As mulheres te adoram, irmãos. Pode não ser a mais chique, pode não ser a mais bonita, pode não ter a melhor bolsa, pode não ter o melhor sapato, pode estar fora do padrão de beleza do momento, glória a Deus. Mas se for uma mulher que adora, pelo amor de Deus, aleluia! E aí o coordenador disse assim: olha para ela. Eu olhei. Aí ele disse assim: aquilo é uma santa mulher de Deus, pastor. Aquilo é uma mulher de oração. Eu disse: senhor, mas me conte. Sou o marido dela. Eu disse: é um pastor. É um traficante. É o quê? É um traficante. E levaram ele para desovar outro dia. E quando o cara colocou o revólver na cabeça dele que ia atirar, ele levantou a mão e disse: por favor, não me mate, deixa eu te contar uma coisa. E o camarada com ela: é o quê? A minha mulher é crente. A minha mulher é do ciclo de oração, glória ao nome de Jesus. Você pensa que você não tem valor, mulher? Mas até teu marido não crente, ele sabe o valor que você tem.
manteve fiel, esperando, glória ao nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo me força a lembrar que aqui tem mulher sofrendo. Tem mulher sofrendo aqui com o marido não crente. Talvez até que o marido que é crente não entenda o valor de uma mulher, mas seja mulher de adoração, porque Deus vai chegar com surpresa na tua vida. Assim também homens que muitas vezes têm esposas da qualidade da mulher de Jó, aleluia, mantenha-se firme, contraria os prognósticos de Satanás, mostra que a tua adoração vai além, supera a visão humana e exalta o nome do Senhor teu Deus. Glória a Deus, porque a adoração deve atender às expectativas divinas. Deus faz expectativa em nós. Você pode dizer amém? Amém. Deus faz expectativa em nós. Adorando na universidade, é tão bom, eu olho que as horas ali pedem prudência. O tópico 3 desse estudo, tão gostoso, mostra de um cântico na diversidade. É possível cantar, irmão, sofrendo? É possível? É. Eu fico observando esse capítulo 3. Abacuque fala de expectativas frustradas. Não tenha vergonha não tenha vergonha. Quantos crentes aqui, porque às vezes a gente faz uma expectativa na vida profissional, na vida pessoal, na vida emocional, nutre tanta expectativa e de repente é frustrado. Quanto aqui já viveu a experiência de uma frustração? Como é difícil, irmão. A dor, o investimento que não tem retorno. E aí o que fazer? Olha o que Abacuque diz. Primeiro momento ele vai falar da dor das perdas, da dor da expectativa frustrada, é a experiência dessa expectativa frustrada. Figueira que não floresce, a videira que não dá fruto, produto da oliveira mentindo, ou seja, ele vai buscar e não tem fruto. Os campos não produzem mantimento. Então isso aqui é a expectativa de coisas que não acontecem. A gente investe, a gente luta, e parece que não dá certo. Abacuque disse, ainda que eu passe por isso. Então, irmão, a toda expectativa frustrada é muito grande. Aleluia. Agora ele vai contar o outro lado da história. Ele vai falar a dor das coisas que se foram, das perdas sucessivas. Porque ele diz assim, ó, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Arrebatadas aqui não é pro céu não, viu? É roubadas. E os currais não hajam vagas, que também o contexto mostra que foram furtadas. Ou seja, ainda que levem minhas vagas, vou falar no tempo de hoje, é fácil. Mas não ter produto no campo e não ter animal, era não ter leite, não ter queijo, não ter azeite, não ter pão, não ter o animal para o sacrifício, era a vida travar-se. Mas Abacuque disse, ainda que eu seja marcado pela dor das coisas que não vêm, ou pela dor das coisas que se foram, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu perdi um irmão, disse a vocês, 15 anos de idade, vítima de câncer. Éramos novos convertidos e ele foi o projeto de Deus para nós sermos crentes. Éramos católicos. Esse cabelo puxado que vocês estão vendo era grande, cabelo grande, era bonito. Para andar debaixo de andor, viajei para Paudalho, andar debaixo de andor, beber água benta. Bastião era meu santo preferido. Tinha lá ele, flechado lá na parede. E Bill do Ramo eu tinha que oferecer um sacrifício, ia para lá constantemente. Deus criou um projeto, não vai dar tempo de eu contar, que aí meu irmão contrai câncer. E meu pai, que era muito católico, fez um voto para que, aliás, fez uma promessa assim, porque meu irmão fez a biópsia do joelho, meu irmão levou várias pancadas cortando cana, porque eu fui cortador de cana, cortando cana, jogando bola no mesmo joelho, e naquele joelho, carocinho, câncer. Vai para ir para Recife, nós morávamos ainda nesse sítio, e aí o médico disse, olha, é muito sério, hoje em dia está fora, não câncer, mas tem, inclusive um jovem de 15 anos de idade, no joelho,
E o médico disse, olha, é muito mais sério do que a gente imagina. Tem que fazer aqui uma biópsia, mandar para os Estados Unidos, naquela época, tudo é mais difícil. Para ver se a gente faz a cirurgia e não amputa a perna do menino. Mas a probabilidade é de cortar a perna. Aí meu pai disse assim, se ele não cortar a perna, eu vou fazer uma perna de gesso e vou levar para todo mundo. E todo mundo vai de joelho comigo. Aí minha mamãe foi mais inteligente. Mamãe disse assim, se ele não cortar a perna, vai ser crente eu e todos vocês. O Deus vai ser crente. Aí eu disse, eu vou ver se essa mulher tem negócio comigo mesmo. A perna do menino vai ser amputada. Aí notícia, vai ter que amputar a perna do menino de todo jeito. Aleluia! Meu Deus do céu. Aí papai frustrou-se com a promessa e mamãe disse, foi com perna ou sem perna, a gente vai ser crente. Igual o vai todo mundo ser crente. Aí eu disse, eu não, agora não, depois eu vou. Fui o mais velho e fui o último. E aí eu fui visitar meu irmão no hospital câncer, Josias, 15 anos, tinha 16, ia fazer 17, aí ele disse, Josias, sim, eu tenho um negócio para dizer. Mamãe mandou avisar que é crente, é ela, Dudu, Teté, tudinho, o menino todinho, só ficou eu. Aí ele disse assim, menino, eu já ia mandar recado para ela que eu aceitei Jesus por dentro do hospital. Jesus estava salvando minha mãe lá no Perdido, estava salvando Jesus lá no hospital do câncer, através do Novo Testamento dos Gideões. Glória a Deus. Aí eu disse, não, eu tenho que ser crente também. Aí fui para a igreja, lá em Pau d'Arco, o cantor cantando bonito, a pregação, um peso na minha mão, eu voltei, não consegui levantar a mão, 3 vezes consecutivas, não consegui levantar a minha mão. Eu estou dentro do roçado, fui lá, agora há pouco, faz 15 dias, visitar o lugar, achei mato, a casa não existe mais. Eu estava dentro do roçado do meu pai. Eu sempre conto esse testemunho, muito testemunho, porque eu gosto de contar o que Deus faz. Eu estava com o calção amarelo, 26 de julho de 87, com um peão na mão. Eu disse, meu Deus, eu voltei 3 vezes da porta do templo. Eu queria ser crente, meu Deus. Aí, meu irmão, domingo de tarde, quando eu olho pelas páginas da bananeira, lá vem 3 irmãos, dentro da mão. Dentro do roçado. Você não está entendendo? Bom dia, João. Boa tarde, João. Boa tarde, José. Tudo bom, meu filho? Tudo bem. Olha, eu vou demorar muito. Mas você quer ser crente? Você deixa aqui, pode pensar que tem na igreja. Mas, meu filho, eu quero ser crente, glória a Deus. Aí no joelho, dentro do roçado, glória ao nome de Jesus. Era eu, Josinha e eu, para a igreja em Pau d'Arco. Virávamos à noite, Josias com os joelhos só, fazia vigília comigo, cantando hino, só batendo os lábios para não acordar papai. Filha, bagaçuia, sai. Glória a Deus. E tinha dias que eu dizia, Josias, vamos fazer só até meia-noite, porque eu tinha que me acordar em 4h30 da manhã para cortar a cama. Tá bom, até meia-noite, e aí eu ia dormir 4 horas da manhã, cortar cana, meu irmão com uma perna só, 1 ano, tudo bem, aleluia, projeto para comprar a perna de Josias, uma perna mecânica. E aí, um dia Josias era meu amigo, meu irmão, aquele irmão, né? E disse assim, pastor, já estou terminando, pastor. Terminar essa hora tarde, o pastor vai, e eu tenho que chegar cedo, não vai trabalhar, né? Glória a Deus. Aí, meus amados irmãos, Josias disse assim, Serginho, meus irmãos me chamam assim. Digo, oi. Porque eu tinha uma campanha de oração, eu estava à noite e de tarde, olha o que é adoração. Eu chegava antes e meu irmão, antes de eu chegar em casa, eu me ajoelhava debaixo do pé de coco, no tuco, os bichos mordendo, eu orava. Aí teve um dia que eu disse assim, Serginho, não precisa orar mais não. Eu disse, por que, Josias? Tá sentindo que está totalmente curado? Não, Deus disse que vai te levar. Não, rapaz, Deus disse que o fruto da madura, Deus disse que vai me levar. Meu Deus, que angústia, aí eu me senti derrotado. Eu chegava de noite, passava meia hora debaixo daquele pé de coco, para entrar em casa para não incomodar papai que não era crente. Eu dizia, meu Deus, meu irmão. E meu irmão foi definhando. Ele olhava para a mamãe e dizia, eita mãe, não dá para rir, vou embora. Meu Deus. Na semana da morte de Josias, na segunda-feira, ele me chama e diz assim, Serginho,
dia é hoje? Um caroço aqui, um caroço aqui, um caroço aqui, o olho deformado, o câncer do corpo. Josias, hoje é segunda-feira. Segunda. Quando for sábado, me diga. Por que, meu irmão? Quando for sábado, me diga. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a mesma pergunta e eu dava a mesma resposta. É amanhã, é depois de amanhã. Quando foi na sexta, é amanhã. Sexta-feira, sábado de manhã, Josias acorda sem forças. Me chama. E eu pensava assim, é um câncer que comeu os livros do meu irmão. E ele disse assim, tá bom, perto do meu filho. E mandava isso. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Lia, vagabanda caçuca. E ele disse, meu irmão, hoje é sábado. Os olhos deles brilharam. Chama a mamãe, chama as irmãs. Começou a pregar, começou a dizer filho, cadê papai? Oh, aleluia, pregou para papai, incentivou a mamãe e aos irmãos serem firmes. E depois disse, me sente na cama, me sente na cama. Para quê, meu irmão? Você não pode mais, me sente na cama. O que é que você quer? Eu quero cantar. Deus quer ser adorado na diversidade. Aleluia. Aleluia. Deus quer ser adorado na diversidade. Cadê os cantores? Eu já vou passar para o pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Glória a Deus. João, você não